WW voltando do intervalo. E agora, boa noite aos participantes da roda nesse momento, começando pelo nosso ex-embaixador em Londres e Washington, Rubens Barbosa. Rubens, muito obrigado pela disposição de participar, remoto hoje de Miami. E o Lorival Santana. Lorival, boa noite aqui no estúdio de São Paulo. Vamos ao vivo em Brasília. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reuniu, hoje com o chanceler chinês Wang Yi e reiterou a posição do Brasil contra a independência. Ele disse que o Brasil é a favor, nós vamos ver isso em detalhe, que o Brasil é a favor de uma só China. Luciana Amaral tem mais informações sobre como foi essa conversa. Boa noite, Luciana. Ótima noite, William. Ótima noite a todos que nos acompanham aqui, já desejando um ótimo final de semana também. O ministro das Relações Exteriores, então, o Mauro Vieira, hoje ele reafirmou o apoio consistente e inequívoco do Brasil ao princípio da política Uma Só China. Essa declaração, então, foi dada durante uma visita do ministro das Relações Exteriores aqui no Brasil, aqui em Brasília, o ministro chinês. Só para explicar para quem está nos assistindo que Taiwan há muitos anos flerta com uma independência maior da China, o que é claro combatido pelo governo chinês da China continental. E essa declaração então do ministro Mauro Vieira vem logo depois das eleições presidenciais em Taiwan. O partido vencedor é pela democracia, é separatista e entende que a ilha não deve estar sob o controle do Partido Comunista Chinês. Um outro ponto que foi tratado hoje também nesse encontro é que o Brasil e a China assinaram um acordo que vai dobrar o prazo máximo da validade dos vistos entre os dois países. Passa de até 5 anos para até 10 anos. Essa extensão ela busca facilitar viagens, impulsionar os negócios e, claro, então, também facilitar o turismo. O ministro Mauro Vieira, ele ainda confirmou uma ida do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, para Pequim. Ele próprio, o ministro, também deve ir para Pequim nos próximos meses e a expectativa dele é que o ápice desses encontros seja numa visita do presidente chinês, Xi Jinping, na cúpula do G20 no Rio de Janeiro, que vai acontecer em novembro. Volto com você, William. Obrigado para você, boa noite para você aí em Brasília e bom fim de semana, Luciana. Embaixador Rubens Barbosa, o Brasil reiterar o princípio de uma só China não é exatamente uma grande novidade. Mas, como a gente sabe em política, conjunção de fatos cria um outro contexto. Há 6 dias, o vencedor das eleições presidenciais em Taiwan foi alguém que irrita profundamente o governo em Pequim. Isso deu um outro caráter à reafirmação hoje do Brasil da sua posição em relação às China e Taiwan? Eu acho que não, William. Eu acho que não, porque essa é uma posição tradicional do Brasil. Esse ano nós comemoramos 50 anos das relações entre os dois países e mesmo aqui nos Estados Unidos, o Biden fez a mesma declaração de que os Estados Unidos vão ser contra a independência de Taiwan. Eu acho que essa posição está implícita para todos os países quando estabelecem relações com a China, ao compromisso de uma única China. Isso implica, está embutida a ideia de que Taiwan não pode ser independente. Eu, pessoalmente, acredito que, mesmo com essa vitória, né, a terceira seguida desse partido, que é a favor de uma independência maior em relação à China, que Taiwan não vai forçar, não vai tentar declarar unilateralmente a independência. Então, essa é uma questão que está posta, mas que não vai ter consequências práticas no futuro previsível, na minha visão. Lorival. A minha visão é a mesma do Rubens. Foram os Estados Unidos que, junto com a China, criaram a política de uma China, quando reconheceram a China e deixaram de reconhecer a independência de Taiwan, de ter relações diplomáticas formais, né, em 1979. Mas o que está implícito nessa política de uma China é que a China continental não tem o direito de anexar Taiwan à força. E existe o conceito de ambivalência estratégica que os Estados Unidos adotaram, de não explicitar que os Estados Unidos
iriam em defesa militar de Taiwan caso a China anexasse à força Taiwan, mas o Joe Biden tem chegado muito perto, foi até criticado por abandonar a ambivalência estratégica e dizer que sim, os Estados Unidos defenderão Taiwan militarmente se a China partir para uma anexação à força. Nós sabemos que os taiwaneses não querem fazer parte da China, isso é indicado em pesquisas e foi indicado nessa eleição também. Eles são uma democracia, né, muito pujante, muito próspera e a maior fabricante de semicondutores do mundo, isso é bastante importante. Sabe o que mais me preocupa, na verdade, nessa reunião, nessa ida do chanceler Wang Yi para se encontrar com o presidente Lula, parece que amanhã no Recife, e depois também a vinda do Xi Jinping para o G20 em novembro e se encontrar com Lula, são as pressões que a China está fazendo para que o Brasil faça a adesão à nova Rota da Seda, Belt and Road Initiative. Por quê? Porque isso é um lugar de corrupção, né? De falta de transparência, de opacidade. Então, eles querem acoplar a nova Rota da Seda ao novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que também foi, no passado dos outros governos, houve muita corrupção no governo Lula, como a gente sabe. Então, essa conjunção entre dois vetores, que no passado foi de muita corrupção e agora, e a China também, tem acordos muito opacos, por isso que as ditaduras gostam da nova Rota da Seda. A África está repleta de acordos com a China opacos, com muita falta de governança, de compliance e muita corrupção. Isso me preocupa bastante em relação às intenções desses dois governos. Era por essa direção que eu queria seguir exatamente, Lorival. Passar agora a palavra ao Daniel. Daniel, essa iniciativa da China, que já tem seus 5, 6 anos, até mais, eu acho, 5, 6 anos, né? Ah, bastante. Logo que o Xi Jinping entrou, tem quase 10 anos. Quase 10 anos. É considerada na análise política internacional como o grande, digamos, como uma grande ferramenta da China de estabelecer a sua influência em qualquer parte do mundo. Ela é muito forte na Ásia e na África, por razões óbvias, e tem também suas ramificações pela América do Sul. Em que medida, isso foi deixado claro hoje pelo chanceler chinês, o Brasil está disposto a integrar aquilo que o governo Lula considera essencial na sua política de acelerar o crescimento, chama-se Programa de Aceleração do Crescimento, a iniciativa chinesa de financiar e participar, sobretudo, de obras de infraestrutura? Do ponto de vista prático, William, a análise de diversos governos brasileiros, não é só do governo atual, era do governo Jair Bolsonaro, era do governo Temer, é de que não faz nenhuma diferença relevante pertencer oficialmente à iniciativa Cinturão e Rota, a nova Rota da Seda. Por quê? Porque os investimentos chineses podem ocorrer de duas formas. Ou por meio de compras, de aquisições de empresas brasileiras, como tem acontecido. A China comprou, por exemplo, a State Grid, comprou a CPFL no Brasil, ator muito relevante no setor elétrico, tem feito outras aquisições na área de infraestrutura. Mas a grande dificuldade, o grande salto que falta para atrair recursos chineses, principalmente em infraestrutura, como a China tem investido em boa parte da Ásia, da África e também na América Latina, é a entrada de capital chinês para projetos novos, para projetos que se chamam Greenfield, né, do zero. E aí você tem um problema. O Brasil obedece a uma lei de licitações, a órgãos de controle, a licenciamento ambiental, a todo um sistema de governança que começa desde a análise do edital, com audiências públicas, análise de agências reguladoras, até um leilão com concorrência. E o chinês não está muito habituado a isso exatamente. Então, fazer parte da iniciativa ou não fazer, não cria nenhum gatilho novo para a entrada do capital chinês. O que os chineses têm dito por meio da embaixada como grande sedução para o Brasil entrar é na parte de financiamento, ou seja, uma vez que a China
garanta a presença, por exemplo, ganhando um leilão de aeroportos, vamos supor, ou um leilão de linhas de transmissão, é que quando um país pertence oficialmente à iniciativa Cinturão e Rota, ele consegue financiamento por meio dos bancos chineses, dos bancos públicos chineses de desenvolvimento, com muito mais facilidade e a taxas mais baratas do que aqueles países que não pertencem à nova Rota da Seda. Mas, tirando isso, a diferença não é relevante. Rubens, faz sentido para nós ser integrado nessa iniciativa chinesa? Olha, depende de como você examinar. Como foi dito, a China poderia financiar certos projetos. Por exemplo, um projeto que interessa ao Brasil, que está no plano, né, de aceleração do crescimento, é o corredor bioceânico, ligando o Atlântico ao Pacífico, com portos que a China está construindo no Peru e tal. Há um corredor no sul que já está praticamente pronto sem a presença chinesa. Mas interessa ao Brasil, por exemplo, criar uma ferrovia que está previsto, que tem projeto e tal, mas não há recursos, ligando o Pacífico, o Atlântico a um porto do Peru para exportação. A gente não pode esquecer que hoje mais de 50% das exportações brasileiras vão para a Ásia e 37% dos produtos agrícolas brasileiros vão para a China. Faz todo sentido você ter um corredor bioceânico ligando as exportações brasileiras a portos do Pacífico para chegar à China e à Ásia. Se os chineses quiserem financiar um corredor desse de exportação, pode chamar a Rota da Seda ou não pode chamar a Rota da Seda, é um assunto que interessa ao Brasil, porque nós não temos recursos para fazer todos esses projetos. O que o Daniel e o embaixador colocam, Lorival, no fundo, é o peso do carimbo. O carimbo da iniciativa chinesa traz com ele um tipo de, digamos, de mensagem política que se reitera via BRICS, pela óbvia liderança chinesa, como a gente viu recentemente na inclusão de países que depois disseram, eu não quero saber disso, como é a Argentina, que, aliás, está se colocando como uma contraposição ao Brasil em relação à China? Eu acho que quando você adere à nova Rota da Seda, você cria ali uma série de incentivos para a adesão aos projetos com eles, né? E são juros altos, as garantias são as próprias obras, né? Então, se você não paga, a obra passa a ficar para a China não renegocia juros, a China não faz parte do Clube de Paris, né, que tem todo um sistema de renegociação de dívidas. Então, a nova Rota da Seda tem sido uma ponta de lança de uma estratégia da China para ir se apossando e controlando infraestruturas estratégicas. E aí, então, eu juntaria com o tema anterior, rapidamente, para dizer o seguinte, quer dizer, o problema está nas nuances políticas, o problema está no estreitamento e as declarações que o presidente Lula faz, o evidente desejo do presidente Lula de ficar alinhado com a China, as críticas que faz aos Estados Unidos, a ponto, então, de a própria, quando fala em uma China, ter uma conotação bem diferente daquela de quando o Joe Biden fala de uma China, porque quando o Joe Biden fala disso, todo mundo sabe que o Joe Biden acopla a isso a garantia, né, de que Taiwan não deve ser invadida, de que os Estados Unidos não aceitariam isso. E a gente não tem certeza de que o Brasil não aceitaria uma invasão de Taiwan, assim como a gente não tem certeza de que o governo brasileiro não acabaria se imiscuindo aí numa opacidade de contratos, em acordos espúrios e danosos para os interesses nacionais, como aconteceu no passado dos governos Lula. Daniel me pediu a palavra. Um dado interessante de observar é como não só o Brasil, mas os países da América Latina e do Caribe têm se comportado em relação à China, Taiwan. 30, 40 anos atrás, você tinha praticamente o triplo, quádruplo de países que
tinham relações diplomáticas formalizadas com Taiwan. E hoje esse número é de apenas 12 países. Até curiosamente, nesta semana, uma ilha da Polinésia, ali, a Nauru, deixou de ter relações com Taiwan, passou a ter relações com a China continental. Mas o grande canto do mundo em que você tem países ainda com relações diplomáticas com Taiwan é a América Latina e o Caribe. Você tem a Guatemala, Belize, o Haiti e o Paraguai. Aqui do lado, isso foi objeto até da última campanha presidencial, mas o Santiago Peña reiterou ainda na campanha e depois de assumir o governo sua disposição em continuar reconhecendo Taiwan e não a China. Rubens, aí a gente é obrigado, para encerrar esse pedacinho do nosso programa sobre as relações Brasil e China, a gente é obrigado a se fazer de novo a pergunta que vem sendo feita nos últimos 2, 3 anos, desde que a ordem internacional, até aqui mantida pelos Estados Unidos, passou a ser fortemente contestada, em especial pela China. O Brasil está sendo pragmático o suficiente nessa briga de gigantes? Eu acho que está. O Brasil está tendo, apesar de algumas declarações que são interpretadas como mudança de posição, se você olhar a posição do Itamaraty, nós estamos tendo uma posição de equidistância, né? Tanto em termos das guerras, quanto em termos dessa questão entre a China e os Estados Unidos. Como eu disse, eu não acredito que vá haver uma confrontação dos Estados Unidos com a China por causa de Taiwan. Já houve o acerto entre o Xi Jinping e o Biden, não vai haver nenhum problema maior em relação a Taiwan. Não interessa nem a China, não interessa os Estados Unidos, não interessa a ninguém, inclusive pelas razões econômicas que foram mencionadas, né? Uma guerra destruiria toda essa capacidade de produção de chips de Taiwan, que não interessa a ninguém, né? Para não falar de outros aspectos. E no caso do Brasil, um comentário ao que o Lorival mencionou, quer dizer, se houvesse um empréstimo, um financiamento da China para a construção desse corredor bioceânico, evidentemente que isso não seria feito como é feito em outros países. O controle que nós temos aqui é muito grande. Eu não vejo a possibilidade se você vai fazer uma obra, de ter uma corrupção aí, de ter porque os controles aqui no Brasil são muito mais eficientes, né? Mas nós não podemos deixar de levar em conta o contexto em que se dá essa visita, em que se prepara a vinda do Xi Jinping aqui em novembro, essa dependência do Brasil em relação à Ásia. Tudo isso faz parte do processo. Nós não estamos discutindo isoladamente no vácuo. Estamos discutindo dentro do contexto concreto. A dependência do Brasil, eu acho que é uma vulnerabilidade. Nós temos que mudar isso, né? Diversificar os mercados e tal, porque essa dependência pode levar no extremo. Se você imaginar essa hipótese, que eu não acredito, né? De uma confrontação entre Estados Unidos e China por causa de Taiwan, como é que você vai fazer? Como é que vai ficar o Brasil? Qual é a posição que o Brasil vai adotar? Por isso que é importante essa redução da vulnerabilidade que o Brasil tem hoje na dependência do agro, né, em relação à Ásia. Um ponto geopolítico importante que o embaixador está citando aí no final. Primeiro, a opinião do Rubens Barbosa é que não vamos para um confronto militar entre Taiwan e China. Se isto acontece, o Brasil está na pior situação possível, porque um confronto militar praticamente bloqueia o quê? As nossas exportações para a China. Como é que nós vamos manter? Então, nós temos uma dupla vulnerabilidade, se o Rubens Barbosa me permite uma interpretação das palavras dele, e se ele não concordar, ele me corrige imediatamente, nós temos uma dupla vulnerabilidade. A gente depende, claro, como grande exportador, e apenas 3 commodities são as mais importantes, de um só comprador, que está claramente colocado, ninguém duvida desse fato. Segundo, é uma posição que o Rubens defende e que um bocado de gente, Rubens, acha que você é muito otimista em relação à não ocorrência de um conflito militar.
Esse é um grande programa de geopolítica. A gente vai fazer ele, Rubens, Lourival e o Daniel. Adora participar dessas coisas também, né, Daniel? Falar de geopolítica. Mas dou pitacos inocentes perto do que vocês estão discutindo. Não. Eu queria, por enquanto, me despedir de você, Daniel. Nós vamos mudar de assunto. Vamos continuar com o Rubens e o Lourival. Tá, meu boa noite, bom fim de semana. Nos vemos de volta depois ali das minhas férias. Obrigado, Daniel. Rubens e Lourival, a gente continua juntos.